A raposa vermelha é o animal mais legendário do Japão. Este casal está em processo de acasalamento na ilha de Hokkaido. Nestas terras, existe a lenda de como um tigre desafiou uma raposa para uma corrida ao redor do mundo, e o vencedor se tornaria o senhor dos animais. A raposa aceitou, mas astuciosamente segurou o rabo do tigre durante toda a corrida, até o último minuto, o que lhe permitiu ganhar o desafio. Assim se explica por que não existem tigres aqui. As raposas se transformaram nos senhores de Hokkaido. Vida selvagem. Raposas vermelhas. Governaram sobre todos os animais, e durante séculos estes animais foram celebrados pela arte japonesa. Mas os senhores de Hokkaido não têm uma vida fácil. Em pleno mês de março, o mar que banha seu reino é uma massa disforme de gelo. A raposa encontra uma foca morta. Como está congelada, é difícil comê-la. Esta surpresa poderia durar semanas, mas outros animais a viram também, como o corvo. No horizonte, uma águia marinha de cauda branca. A raposa o abandona por enquanto. Atraída pela chamada do corvo, a águia marinha investiga. Esta ave, com mais de 2 metros de envergadura, é o equivalente, na Europa e na Ásia, à águia calva norte-americana. O corvo está esperando a sua comida. No entanto, deve primeiro esperar que a águia abra a foca com seu bico e suas fortes garras. Estes pássaros normalmente procuram comida juntos e permanecem nesta ilha todo o inverno, compartilhando o reino gelado da raposa. Durante 4 meses, Hokkaido está coberto de gelo e neve. São invernos intensos, por isso os japoneses praticamente não habitaram esta ilha até o final do século passado. Normalmente esta região fria era a terra dos Ainus, caçadores cuja forma de vida está praticamente extinta. Dizem que este povo é originário da Sibéria, mas não existe nenhuma confirmação dessa teoria. A Sibéria está próxima, e é essa a causa do inverno tão rigoroso no Japão. Os ventos gelados provenientes da Rússia cruzam o mar, e é Hokkaido, a ilha mais nórdica do Japão, que recebe todo o seu impacto. Assim que a maior parte de sua fauna é mais parecida com a da Sibéria do que com o do resto do Japão. Este aspecto mais selvagem sobreviveu até o presente, principalmente aqui na região Nordeste. O senhor de Hokkaido está muito bem protegido contra os ventos gelados por um luxuoso abrigo, que torna-se mais espesso no inverno. Pertence à mesma espécie da raposa vermelha, o carnívoro mais estendido e numeroso da Terra. Pode ser encontrado em toda a Sibéria, Europa ou América do Norte. Continua a busca por comidas nas zonas costeiras. Sua procura é agora mais urgente, com uma família para alimentar. Detém-se em umas amoreiras. Felizmente para ela, estes frutos aguentaram todo o inverno. São ricos em energia, proporcionando açúcares vitais para sua sobrevivência quando é muito difícil encontrar presas vivas.
Por trás das dunas, uma estrada de ferro atravessa um vale plano e largo, e que, surpreendentemente, se assemelha muito à paisagem europeia, com fazendas, campos e sebes. Os veados sicas normalmente deslocam-se para estas terras agrícolas mais baixas no inverno, para escapar dos ainda mais frios invernos das montanhas. Têm medo dos seres humanos e permanecem nas florestas alimentando-se de folhas e cascas das árvores. A temperatura ainda é bastante baixa, ainda que já se aproxime a primavera. Apesar disto, este é o momento em que os animais começam a procriar. Neste bosque, o casal de raposas permanece confinado em sua toca, cuidando de seus 7 filhotes que nasceram há apenas 2 dias. Ela os protege e lhes dá calor com seu corpo, garantindo que não morram de frio. Os filhotes ainda não podem ver e são pequenos e indefesos. Por isso, durante as primeiras semanas, a mãe não os deixa sozinhos, dependendo totalmente do seu companheiro para suprir a necessidade de alimentação da família. Ter uma família para alimentar obriga o macho a percorrer muitos quilômetros para conseguir alimento. Aqui podemos ver os restos de uma lebre morta na noite anterior. A fortíssima geada a deixou completamente congelada. Estas raposas são tão comuns nesta região e tão conhecidas pelos habitantes locais que no antigo dialeto Hokkaido seu nome significa nossos vizinhos. Seu nome mais moderno é Kitakitsune, a raposa do norte, que é agora o símbolo de Hokkaido. Até mesmo nas águas quase congeladas, uma nova vida está surgindo. Alguns ovos de salmão estão se abrindo. É o começo de uma nova história. Ao nascer, medem cerca de 2 centímetros de comprimento e levam com eles por bastante tempo um saco de gema, que é o que lhes fornece o alimento para o seu rápido crescimento. 2 semanas depois, duplicaram seu tamanho e o saco de gema já está bastante reduzido. Começam então a se deslocar do local onde nasceram em enormes cardumes. Estes pequenos riachos de correnteza rápida não se congelam, ao contrário dos grandes rios. Por isto atraem o martim pescador malhado. A uma altura de 20 metros, uma águia marinha de cauda branca incuba seus ovos. Tardará uns 5 meses em criar seus filhotes. Por isto, a águia ninha mais cedo que o resto das aves. Algumas aves apenas estão começando o acasalamento. Os japoneses admiram muito estes grows de crista vermelha, que, monogâmicos, podem viver até 50 anos. Por isso simbolizam, para muitos, a vida longa e fiel de casal. São chamados os pássaros da felicidade e não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do Japão. E só aqui, no começo da primavera, podemos ver o grande espetáculo que nos oferecem. Celebram seu acasalamento com chamadas e danças rituais. Normalmente são os casais de adultos que dançam juntos, embora algumas vezes os mais jovens sem companheiros se envolvam num ambiente festivo.
Os Grows permanecem em Hokkaido o ano inteiro. Trata-se de um residente asiático numa ilha que é a morada de um surpreendente número de animais europeus. Um esquilo vermelho detectou outro macho entrando em seu território. Diante desta recepção, o rival retrocede. Com outro macho fora de cena, o vencedor volta para sua futura companheira. Ela parece estar distraída com outra coisa. Parece estar mais interessada na comida que no acasalamento, e o demonstra claramente. Aqui vemos um pica-pau malhado. Da mesma forma que o esquilo vermelho, sua presença é uma prova de semelhança da fauna de Hokkaido com a da Sibéria e da Europa. Este macho persistente persegue a sua companheira pouco disposta até a copa das árvores. O grande pica-pau malhado localizou uma larva de besouro e trabalha em um buraco muito limpo para alcançá-la. O pica-pau preto não trabalha de uma maneira tão limpa. O que faz é destroçar um galho para poder alcançar as formigas que estão no seu interior. Trata-se de uma outra espécie europeia que é encontrada nesta ilha do Japão. Os esquilos mantêm uma trégua instável. Estes casais de cisnes realizam seu ritual de acasalamento. Esta cerimônia fortalece o casal, embora a chegada de algum estranho possa dar início a uma disputa. Este casal acaba de chegar junto com outros milhares de cisnes de muitas zonas do Japão, onde passaram todo o inverno. Reúnem-se todos aqui no começo de abril, nos lagos ainda gelados do norte de Hokkaido. No Japão, são conhecidos como Ohakucho, ou os grandes pássaros brancos. São sinal da chegada do degelo da primavera e aqui se preparam para migrar para o norte da Sibéria, onde farão seus ninhos. Uma boa manutenção de suas penas é fundamental, se querem sobreviver ao voo que os espera. Os ventos do sul, em abril, trazem um ar um tanto mais cálidos, melhorando o duro inverno desta terra. Os blocos de gelo flutuantes do norte da ilha que cobriu o mar de Okhotsk começam a se descongelar.
Depois deste degelo, mais cisnes partem em direção ao norte. Tem pela frente uma viagem de mais de 3.200 quilômetros até alcançar as terras árticas de reprodução. Partem da costa de Hokkaido, cruzando o mar de Okhotsk, até alcançar a Sibéria. A terra que abandonam perde rapidamente sua camada de neve. Uma linha de dunas separa a costa das terras inferiores, onde as florestas foram substituídas por campos de cultivo. Tudo forma parte do território de nossa raposa, que se estende por 4 quilômetros a cada lado da via férrea. Neste século, quando as florestas de carvalho e nogueira foram substituídas por plantações, no meio do bosque próximo à fazenda, a raposa tem a sua toca, agora livre da neve. Seus filhotes têm agora 6 semanas e passam cada vez mais tempo fora da toca. As raposas utilizaram a toca durante anos e quando a fêmea morrer, talvez alguma de suas filhas a utilize. As raposas normalmente têm entre 4 e 5 filhos, embora esta tenha 7, formando uma grande família. A mãe parece magra por estar mudando a pelagem de inverno por uma mais curta de verão. De qualquer forma, mais magra, tem que alimentar filhotes famintos. Por viver perto da fazenda, está acostumada ao tumulto do gado quando pasta pelo bosque. Hokkaido tem um aspecto muito diferente do resto do Japão. Aqui, o arroz não cresce bem pelo clima frio e, por isto, em lugar de campos de arroz, há fazendas especializadas na produção de leite. Os japoneses consideram as vacas uma grande novidade, por isto os turistas vêm do sul para ver as fazendas. Uma das primeiras flores de primavera é uma flor silvestre, que aqui conhecem por misobacho, e que cresce ao lado dos riachos. Sob a água, os salmões novos que se alimentam de pequenas larvas cresceram até alcançar 7 ou 8 centímetros de comprimento, e agora correm perigo. Ele tem um bom motivo para parecer preocupado. As trutas são mais astutas, apesar de ser um parente próximo do salmão. Os caranguejos de rio comerão qualquer coisa que possam capturar. Por isso é um período perigoso para os jovens salmões, pois mais da metade dos que nasceram perecerá nesta etapa. Os perigos não estão apenas aqui. Há outro predador esperando sob bandeira japonesa. Este pato real ferido não tem nenhuma possibilidade de escapar da raposa, que está caçando para alimentar a sua família. Esse garganta de rubi é outro veraneante de Hokkaido. A raposa fêmea reúne-se com o macho no bosque. Preocupa-se com os filhotes, assim, quando retoma a caça, leva a comida para a sua toca. Não distribui a comida entre os filhotes, eles têm que lutar por ela. No entanto, ela não quer que a levem para muito longe da toca, por isso, de vez em quando, se interpõe para recuperar a presa e levá-la a um lugar onde possa vigiar os filhotes. Entre os filhotes se está formando uma hierarquia. De forma brutal, os filhotes lutam por cada pedaço de comida. Se em um momento dado lhes falta comida, serão os filhotes inferiores desta hierarquia os primeiros a sofrer as consequências e os mais fracos morrerão. A raposa e seu companheiro terão que se esforçar para garantir que tenham bastante para comer. Agora os filhotes da águia já cresceram e seus pais também estão ocupados trazendo-lhes comida.
A fêmea se reúne com o macho no ninho para cuidar dos filhotes. Embora centenas de águias passem o inverno em Hokkaido, apenas algumas aninham aqui. As outras migram para o norte, para procriar na Sibéria. As poucas águias marinhas que permanecem aqui se alimentam principalmente de peixe, não representando nenhum perigo para os filhotes de raposa. Agora têm 10 semanas e já não estão mais confinados à toca, embora sua mãe ainda os acompanhe para vigiá-los. Estão tranquilos, embora seja dia, porque aqui, ao contrário da Europa, não serão perseguidos. As raposas são populares no Japão e os fazendeiros gostam de sua presença porque lhe ajudam a reduzir o número de ratos. Embora ainda seja muito pequeno para caçar um rato, o filhote pratica sua destreza. Durante séculos, a raposa dominou o folclore japonês. Existe a antiga crença de que as raposas têm poderes mágicos e, por isso, matar uma raposa traria má sorte. Existem muitos contos que descrevem como as raposas se divertem enganando as pessoas. Como o conto da raposa, que se transforma em uma mulher muito bonita, com um sorriso que deixa os homens apaixonados e que lhes rouba o coração. Um dos contos nos fala de uma raposa jovem que quis transformar-se numa bonita moça que passeava pela cidade. Mas em lugar de receber olhares admirados dos homens, estes riam dela. A raposa ainda não sabia como se disfarçar e o motivo da zombaria era a cauda que aparecia por baixo da sua saia. Perseguir a própria cauda e lutar entre elas ocupa grande parte do seu tempo. As lutas brutais que utilizavam para estabelecer a hierarquia já acabaram. Cada filhote conhece a sua posição nesta hierarquia, e suas lutas nada mais são do que brincadeiras. Os filhotes da águia marinha nunca brincam, mas crescem rapidamente. A fêmea os alimenta regularmente com pequenos filés de peixe. Seu companheiro permanece próximo, fazendo guarda e vigiando o ninho, preparado para enfrentar qualquer intruso como este rival macho. Em Hokkaido, estas confrontações são raras, visto que são poucas as águias marinhas que fazem ninho aqui. Mas um pouco mais ao norte, na Sibéria, as lutas entre casais vizinhos são mais frequentes, chegando a pôr os ovos em perigo. Os salmões jovens já são muito grandes para o riacho onde nasceram. Depois de alguns meses na água doce, iniciam sua viagem rio abaixo, em direção ao mar. Nenhum fica. Todos vão comer e crescer no Pacífico Norte, viajando dezenas de milhares de quilômetros durante sua vida no mar.
Enquanto cruzam estas águas de pouca profundidade na desembocadura do rio, seus corpos se adaptam à vida marinha. Os salmões são um dos poucos peixes que podem migrar entre a água doce e o mar, percurso que mataria a maioria dos peixes em poucos minutos. Até chegarem às águas mais profundas, as andorinhas do mar podem caçá-los com facilidade. Mas dentro de 4 anos, os poucos salmões que sobreviveram ao desafio dos predadores voltarão. Este é o mundo no qual as raposas jovens terão que aprender a sobreviver. Perto da fazenda há um cemitério, onde a raposa se detém momentaneamente, enquanto leva 3 dos seus filhotes numa viagem de treinamento. Estas excursões guiadas formam uma parte importante em sua formação, pois lhes ajuda a conhecer o território familiar e a aprender seus perigos. A mãe chama o filhote perdido para que volte, sem demonstrar nenhuma preocupação com o carro. Quando não são os carros, são as crianças. Eles estão em seu próprio campo de treinamento. Os filhotes sentem-se atraídos por esta situação. Enquanto isto, a raposa macho trata de levar um dos seus filhotes em excursão através de um campo cheio de vacas próximo ao bosque. Mas o filhote tem alguma dúvida sobre esta aventura e não quer ir. Está preocupado com as vacas e seu pai nada pode fazer para convencê-lo. Parece que a raposa está começando a perder a paciência. Mas o filhote é muito grande para poder ser levado pelo pescoço. Sem dar atenção ao seu pai, parece mais contente explorando o campo. De qualquer forma, seu pai decide seguir, esperando que o filhote faça o mesmo. Mas se engana. Isto confirma os temores do filhote. De nenhuma maneira, o filhote cruzará o campo. Julho chegou e estamos em pleno verão. As temperaturas chegarão a 20 graus e subirá um pouco mais nos próximos meses. Muitos colégios organizam cursos de verão para estimular o interesse das crianças pelo campo. Nesta época do ano, há muitas coisas para as crianças verem. O exuberante verde do verão contrasta com a escassa dieta invernal deste pobre veado sica. Este filhote faminto de pica-pau mantém seus pais ocupados no empenho de satisfazer seu voraz apetite. Os filhotes da águia marinha não ficarão confinados ao ninho por muito tempo, mas mesmo quando souberem voar, continuarão dependendo do alimento de seus pais por mais 6 semanas. Está claro que este casal de esquilos chegou a formalizar sua relação. 2 de seus filhotes exploram o terreno, talvez um pouco vacilantes, visto que ainda não têm a destreza de seus pais.
Outro esquilo de Hokkaido é o esquilo da Sibéria, que não é encontrado em nenhuma outra parte do Japão. Gosta das flores de trevo, que são ricas em néctar. A família de raposas mudou-se da fazenda para este campo de batatas, ao lado da estrada de ferro, onde passarão o resto do verão. Os filhotes já têm idade suficiente para ficar sozinhos, mas quando a fêmea está por perto, se incorpora com frequência às suas brincadeiras. As brincadeiras não são apenas por diversão, ajudando a desenvolver as técnicas de caça que deverão adquirir para a sua sobrevivência quando estiverem sozinhos. De repente, a raposa fêmea observa que o seu companheiro se aproxima. Ele ignora a saudação e vai enfrentar-se com uma ameaça que percebeu. Na verdade, trata-se do câmera. Nunca seria possível ver uma raposa europeia ser tão valente. Esta valente defesa da família deve-se a que não está acostumado à presença do câmera, como o resto da família, que não se sentem perturbados com nada. As raposas dão-lhe as boas-vindas, e ele começa a se acalmar. O fato de se cuidarem uns aos outros ajuda a reforçar os vínculos entre a família, vínculo que permanecerá forte até que os filhotes cresçam. Na maioria das tardes, a raposa macho aparece com comida para os filhotes e, como sempre, não há ordem na distribuição da comida. Recebe as boas-vindas. Pensava-se antigamente que o macho não ajudava em nada a fêmea a cuidar dos filhotes. Aqui tem um papel importante, embora secundário. Proporcionar alimento à fêmea e a seus filhotes, supervisar o treinamento, nem sempre com sucesso, e defender o território familiar. Os filhotes têm já 4 meses e todos os 7 sobreviveram, graças em parte ao trabalho do pai. Em breve, os vínculos familiares que mantêm se romperão e os filhotes terão que enfrentar o mundo sozinhos. Agora que as raposas jovens saem de casa, os salmões adultos voltam ao lar, depois de 4 anos no Pacífico. Quando chegam à costa, nadam para reconhecer o mesmo riacho onde nasceram, alcançando-o pelo cheiro. Como encontra o caminho, regressando a Hokkaido, percorrendo milhares de quilômetros, ainda não está claro. É possível que se guiem através do campo magnético terrestre.
Ao chegarem, congregam-se na boca do rio, acostumando-se de novo à mudança da água salgada à doce. Quando entram no rio, deixam de se alimentar. Não podem mais voltar atrás. Seu destino está lançado. Agora tem apenas uma meta e uma missão, que é chegar ao riacho para desovar. Na antiguidade, a volta dos salmões era motivo de grande mistério e agradecimento ao mesmo tempo. Para os povos das margens do rio, estes salmões representavam a diferença entre morrer de fome ou sobreviver. Eles rezam para o Deus do rio. Rio, não poderíamos existir sem você. Assim lhe damos as graças pelo seu amparo e lhe rogamos que este ano os salmões sejam numerosos nos riachos. Atualmente os salmões desapareceram de muitos rios devido à pesca excessiva. O uso de redes agora é controlado. Estes peixes, que chegam a pesar 7 quilos, proporcionam ovos para os criadores locais, onde se criam salmões jovens para repovoar os rios. Apenas uma pequena parte é capturada, permitindo aos demais que continuem com sua luta até a cabeceira do rio. Em geral, os rios de salmões de Hokkaido têm apenas alguns quilômetros de comprimento, por isso os salmões precisam apenas de uns poucos dias para chegar à cabeceira do rio. Quando chegam às zonas de reprodução, cada fêmea faz uma pequena cova no leito do rio. Quando acabam, o macho se coloca ao seu lado. Os óvulos só podem ser fertilizados no minuto seguinte à expulsão, porque se endurecem rapidamente na água fria, impedindo que o espermatozoide penetre. Depois, a fêmea enterra os ovos para evitar que sejam arrastados pelo rio. E depois, simplesmente morrem de cansaço. De todos os milhares de salmões que realizaram esta viagem, nenhum sobreviverá. Gastaram todas as suas energias neste ato final, que é a reprodução. Sai uma nova geração. Os cadáveres dos salmões não são desperdiçados. São um banquete para o corvo de bico grosso. A família das raposas finalmente se separa e, em sua vida solitária, as raposas jovens praticam o que aprenderam. Está tentando caçar um campanhol e parece não saber como fazer. Não esperava ser mordido pelo campanhol. Além disso, consegue escapar pela inexperiência da jovem raposa. Mais um filhote vai embora de casa. Muitas vezes, a fome os obriga a buscar comida entre o lixo das cidades e fazendas. Esta raposa já aprendeu que as margens da estrada são bons lugares onde pode encontrar comida. Mas é uma época difícil e perigosa para as raposas. Os atropelos na estrada, as doenças e a fome produzem baixas na população das raposas. Dos 7 filhotes, provavelmente somente um sobreviverá durante o inverno. Com muita sensatez, esta jovem raposa esconde a comida que sobrou neste momento em um tronco de árvore. Armazenando comida é como as raposas garantem a sua sobrevivência nos futuros tempos difíceis. Cada dia faz mais frio, e assim as plantas e os animais se preparam para o inverno já próximo.
Este esquilo siberiano está muito ocupado enchendo suas bochechas de comida, que depois armazenará em sua toca. Também o cão guaxinim está buscando comida. Se contentará com qualquer coisa, até mesmo esquilos. Mas o esquilo é muito rápido. O cão guaxinim, nesta época do ano, está gordo, provavelmente por ser um canídeo, o único de sua família que hibernará durante a época de frio. No final de outubro, neva pela primeira vez nas montanhas, chegando em pouco tempo às terras baixas. Com a chegada da neve, os veados Sika abandonam as montanhas, mas nunca se afastam muito dos lugares onde podem se esconder. Um traiçoeiro assobio de caça indica a presença de um grupo de veados. Mas as fêmeas e as crias mais velhas se mantêm à distância e vivem separadas dos machos durante o inverno. Bandos de tentilhões cruzam o Hokkaido a caminho do sul, onde passarão o inverno nos campos de arroz. Com eles viaja um verdelhão camponês. Quase nenhum pássaro pequeno fica para passar o inverno devido ao frio intenso e à escassez de comida. Os habitantes do resto do Japão veem o Hokkaido como o norte selvagem. E com razão, em novembro, quando o inverno chega, tudo parece desolado. As temperaturas poucas vezes superam 0 grau durante o dia, baixando à noite até os 25 graus negativos. O Hokkaido realmente não está mais ao norte que, por exemplo, a Riviera Francesa, mas como a Sibéria está muito perto, nesta época do ano a sua proximidade é notada. Perto da pradaria onde brincavam no verão, podemos ver agora o cadáver de uma das raposas jovens, mortas pelo frio e pela fome. Um macho jovem, um dos membros dominantes do grupo, suporta bem o inverno. Começa a estabelecer-se e a ficar independente, marcando seu território que chega até a costa. Por trás das dunas, os pescadores enfrentam ventos extremamente frios que chegam da Sibéria. Procuram um tipo de bacalhau chamado esqueçodará, abundante nestas águas frias. A praia é um bom lugar para buscar algum alimento trazido pelo mar. Seu abrigo é o meio mais adequado para manter-se aquecida. Infelizmente, não é impermeável e a água é muito fria.
Chega o Natal e faz muito frio, suficiente para que o mar comece a congelar e os blocos de gelo flutuantes se juntem. Quando os blocos de gelo se agrupam, muitos peixes ficam presos entre eles. Estes peixes são empurrados para a superfície do gelo e por isso esta parte do mar se transforma, para a águia marinha, em uma maravilhosa área de caça. Uma outra águia marinha tenta roubar o peixe. Fevereiro é o mês mais frio e a sobrevivência torna-se muito difícil. O jovem macho detém-se em outras coisas. Está muito excitado pelo cheiro de uma raposa que entrou em seu território. Ela vai deixando rastros de urina para indicar-lhe que está no cio. Embora tenham vivido durante muito tempo no mesmo território, nunca se relacionaram, mas a partir deste momento procuram um ao outro. Ela sabe que o macho leva tempo seguindo seu cheiro. Não é fácil convencer a raposa, e ele tem que segui-la em uma longa perseguição de acasalamento, na qual a tensão mútua vai desaparecendo, até que se acostumam um com o outro. Finalmente, copulam na costa rodeada de gelo. Têm que estar assim unidos uma hora ou mais. Permanecer juntos tanto tempo garante que ela seja fertilizada. Ele parece um pouco cansado com todo o assunto. Ela parece muito satisfeita com a possibilidade de criar a geração de senhores e senhoras de Hokkaido.